Então, o próximo ponto, próxima dica, que na verdade é o quarto ponto que eu vou tratar aqui com você, é comece pelo comando da questão. Mas, Marlos, o que é isso? O que é comando de questão, Marlos? Eu não sei, nunca ouvi falar desse negócio de comando de questão. É o seguinte, o comando da questão nada mais é do que o que a questão está te pedindo. E onde é que fica geralmente o comando da questão? Na última frase ou, na pior das hipóteses, no último parágrafo. É por ali que você tem que começar a ler as questões. E isso é um pouco contraintuitivo, né? Porque você vai ter que ler de trás para frente a sua prova. É exatamente isso que você vai ter que fazer. Comece pelo comando da questão. E existem alguns motivos pelos quais você tem que começar pelo comando da questão. O primeiro grande motivo é que com o comando na sua cabeça, você já sabendo o que a questão está te pedindo, fica muito mais fácil você separar o que é importante do que não é importante na sua questão. E isso é muito interessante pelo seguinte, as questões do Enem sempre foram questões contextualizadas. O que é isso? São questões... Contexto, né? Contexto. E contexto gigante. Contextualizado é o seguinte, que tem um contexto. É baseada em algo que é real, em algo que existe no mundo. E ali, o Enem, né, o examinador, ele cria uma história, uma forma de transformar aquilo numa questão de matemática. E quando você vai pegar tudo aquilo que está escrito em português, né? Tá lá um texto, às vezes uns textos gigantes, e você vai ter que transformar aquilo numa equação de matemática, é lógico que é dado muito mais informação do que você realmente precisa para resolver aquilo. Então você precisa separar as informações importantes das não importantes, as informações que você vai usar, das que você não vai usar. E começar pelo comando da questão é o divisor de águas. Isso vai te ajudar demais. Por quê? Porque você já está na cabeça o que a questão está te pedindo. Coisas que não interessam para que você resolva, você simplesmente joga fora e você não utiliza. Então, começar pelo comando é o diferencial. Esse é o primeiro motivo de começar pelo comando, é importante. Agora tem outros motivos. O segundo motivo é o seguinte, a maior parte, anote isso aí que eu vou te falar, hein? A maior parte das pegadinhas estão justamente no comando da questão. E você sabendo isso, só pelo fato de você saber isso que eu te falei agora, isso já vai ser um diferencial para você tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem. Por quê? Por que isso vai ser um diferencial? Pelo seguinte, olha só. Você já sabe que ali naquele comando da questão pode ser um campo minado. Você tem que tomar cuidado. Você tem que ler palavra a palavra. Porque ali pode ter uma mina te esperando. Alguma coisa, alguma pegadinha, que se você não prestar atenção, você vai escorregar e vai acabar colocando em risco toda a questão. Então você vai com calma ali no comando da questão, você vai procurando com calma, ver se você consegue encontrar alguma pegadinha, alguma palavra-chave que te faça entender todo o enunciado, tudo que a questão está te pedindo, e seja o principal fator para você resolver aquela questão. Então, se liga nisso. Comando da questão, por aí que você tem que começar, e você tem que ficar ligado no comando da questão para que você não caia em nenhuma pegadinha. Cada palavra ali, inclusive, quando eu falo cada palavra, eu não estou exagerando. Às vezes uma única preposição faz toda a diferença. Se eu trocar uma preposição pela outra, já muda o sentido e inclusive já caiu isso em provas do Enem. E se você não tivesse prestado atenção nessa preposição, você simplesmente erra. Por exemplo, se eu tivesse falado ali, ó, não estou lembrando aqui de um caso de preposição, mas estou lembrando de palavras-chave. Por exemplo, economia. Quando fala a palavra economia, que cai demais no Enem, cai demais. Palavra economia, que geralmente, qual é a economia, que não sei o quê, você vai ter que ficar ligado que economia diz respeito, por exemplo, a uma diferença. Você vai ter que fazer uma subtração entre o valor anterior e o valor final. Você faz essa subtração e você encontra, né? E o que acontece? Com essa subtração, por exemplo, um detalhe bobo, né? Você no meio da questão ali, você vai fazendo, você esquece, pega o valor que você encontrou e marca a resposta. E já está lá a resposta te esperando. Mas não é isso, você tem que fazer a diferença, subtrair um do outro antes de acertar a questão. Tá? E um detalhezinho também, eu lembrei de um caso de preposição. Tinha uma questão que falava sobre rampa
não nesse último Enem, mas já caíram questões, por exemplo, quanto falta, não, qual seria a distância até a altura máxima, né? Até a altura máxima. Então, se ele está pedindo a distância até, ou quanto falta até a altura máxima, você tem que fazer uma diferença, né? Onde ele chegou e da altura máxima. E faz essa diferença, essa é a distância. Mas ele poderia colocar da altura máxima. Não ficou meio esquisito, né? Mas da altura máxima, ele poderia pedir a altura máxima. Então você tem que ficar ligado. Exatamente o que ele está te pedindo no comando da questão. Tá? É isso o recado que eu quero te mandar aqui. O comando tem muita pegadinha e você tem que ficar ligado. E você prestar atenção nisso vai ser o diferencial para você tirar mais de 700 pontos na prova de matemática.